Então, boa tarde, Sabrina. São 15 horas e 7 minutos do dia 5/11 de 2022. Vamos iniciar, então, o nosso curso online, Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teoflotone e região. Primeiramente, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri pelo apoio na realização desse curso. Lembrando que agora nós estamos falando do conteúdo 4, sobre escalas de mensuração ou mensuração escalas, tá? Onde nós iniciamos falando principalmente, né, quais os tipos de pesquisa que nós temos: pesquisa exploratória, pesquisa conclusiva. No nosso caso da pesquisa quantitativa, nós estamos falando especificamente da pesquisa conclusiva, e dessa pesquisa conclusiva nós estamos falando de um tipo de pesquisa conclusiva, que é a pesquisa descritiva, que temos ela como pesquisa transversal e pesquisa longitudinal. Por exemplo, a pesquisa transversal, nós falamos que você tem um certo período no tempo onde você faz a análise, e outros você tem vários períodos no tempo, né? Ou seja, uma longitude, e a isso nós vamos depois estar detalhando com mais clareza. Lembrando que dentro dessa perspectiva da pesquisa descritiva, nós temos duas formas de coleta: os dados qualitativos e dados quantitativos, em se tratando de dados primários. E nós temos também a opção de dados secundários. No nosso caso, nós vamos falar especificamente, nós falamos de dados qualitativos e dados quantitativos. Os dados qualitativos podem ser feitos por meio de levantamento de campo e dados de observação, né, os dados quantitativos, e os dados quantitativos também podem ser realizados por meio de dados experimentais. Lembrando que o nosso foco, como é pesquisa quantitativa, nós estamos trabalhando especificamente com dados quantitativos, perfeito? Dados experimentais, ou dados de observação, ou dados de levantamento de campo. E chegamos a comentar um pouquinho sobre as escalas de mensuração. A primeira delas, e a menos, digamos assim, a que dá menos possibilidade de análise, que é a escala nominal. Depois nós temos a escala ordinal, escala intervalar e escala razão. Qual que é a diferença entre elas, né, basicamente? É que a escala nominal, você tem uma menor quantidade de informação, ela simplesmente serve para identificar o objeto. A escala ordinal, que é a próxima escala, ela tem uma ordem de valor, uma ordem sequencial. A escala intervalar, ela indica uma distância relativa, ou seja, intervalos. E a escala razão é o número propriamente dito, ou seja, a grandeza absoluta. E hoje nós chegamos a comentar também a respeito, depois dos tipos de escala, falamos um pouquinho das possibilidades de análise de cada escala, tá? A mais interessante é a escala razão, que ela nos dá a possibilidade de diferentes formas de análise, tá? Como regressão, como correlação, como testes, né? Seja ele que nós chamamos Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Kolmogorov-Smirnov, mas isso é só para nossa ilustração. Possivelmente, num curso oportuno, nós vamos estar falando especificamente desses testes, né, que é a estatística inferencial. Tá bom? E uma das coisas que eu vou mostrar agora, compartilhar, né, depois dessa revisão rápida, é compartilhar com você aqui se você não vê a tela, você me fala, tá? Por gentileza. Tá vendo o slide aí, Sabrina? Sim. Tá. Qual período você está mesmo, Sabrina? Quinto.
Quinto. Você tem intenção de trabalhar com pesquisa quantitativa ou não? É uma coisa muito boa, né? É Então, uma área boa. por exemplo, eu vou te explicar agora essa questão de correlação. O que acontece? Qual que é interessante da correlação? A correlação, quando nós falamos Isso! uma variável está correlacionada à outra, significa que ela tem associação, certo? E que ela, de certa forma, uma influencia a outra. E quando nós falamos aqui, você está observando coeficiente de correlação de postos de Spearman, certo? Essa correlação ela é interessante porque ela mede, primeiro, nós falamos que ela é uma medida não paramétrica, que ela mede correlação de postos. Uma das questões que a gente mede com essa correlação de Pearson é a variável ordinal, tá bom? E o que o coeficiente dessa correlação avalia? Ele avalia a intensidade da relação entre duas variáveis, né? Que nós falamos que é uma função monótona. Um exemplo é dizer o seguinte: olha, à medida que as pessoas aumentam na idade, elas possam valorizar mais a saúde. Isso significa uma correlação positiva, concorda? Se um aumenta, o outro aumenta também. Perfeito? Isso mostra a intensidade da relação entre essas duas variáveis. Ou seja, à medida que as pessoas aumentam de idade, a tendência ou a intensidade da relação se mostrou positiva. Por quê? À medida que a idade das pessoas crescem, a atenção, há uma atenção maior à saúde. Tranquilo, Sabrina? Sim, Beleza. Um exemplo que a gente pode pensar muito, e até um dos alunos está realizando, é, por exemplo, você verificar no faturamento da empresa qual que é a relação, por exemplo, entre gastos com marketing, sabe, gastos com propaganda. Um exemplo, você pode pôr de um lado uma coluna do valores do faturamento e na outra coluna os valores dos gastos em marketing, sabe? Aí, por exemplo, o ideal é que você tenha pelo menos 30 observações, tá? Se você tiver mais do que 30 observações, é preciso fazer uma boa análise. Então, vamos supor, tem lá 50 observações. 50 observações de faturamento e 50 observações de gastos em marketing. E aí, eu jogo no software, sabe, esse, esses dados, e a partir dessa correlação eu consigo verificar qual que é a intensidade da relação entre essas duas variáveis. Se você me deixar aqui, eu vou abrir o SPSS aqui e vou mostrar para você agora de forma prática como é que nós podemos, cadê banco de dados? Como é que nós podemos ver essa relação. Vamos ver aqui, essa que eu usei muito com vocês, crédito promocional, tá? Você tem o SPSS ou não? não. Você tem se você quiser, Sabrina, é possível instalar do seu computador daqui mesmo. Da onde eu estou e da onde você está. Você sabia? Eu consigo te orientar a instalar. Só que eu peço a você, por exemplo, que se você tem interesse em instalar o SPSS, que você tenha. Porque tem alguns computadores, aqueles netbooks, que a memória dele é muito pequena. Tá? Depois que você vai alimentando o software, às vezes fica um pouco lento. Aí você precisa muitas vezes ter um computador com mais memória. Você tem ou não? Eu acredito que sim. Tá. Vamos fazer o seguinte: depois da aula, se você quiser, eu consigo te orientar daqui para você instalar daí. Ter acesso à internet, pelo que parece, né, pelo que eu estou vendo, e aí você consegue baixar o SPSS 22 da internet, eu te passo a senha e você instala ele aí para você poder usufruir, tá bom? Eu vou te mostrar aqui, e você já teve a oportunidade de ver também em outras aulas, o software SPSS, tá bom? Deixa eu ver aqui, fechar essa saída aqui. Você está conseguindo ver aqui? Deixa eu ver. Sim.
Deixa eu ver aonde eu vou poder... Porque esse aqui são, deixa eu ver, variáveis... aqui, anos de estudo, idade. Deixa eu ver qual que eu possa fazer essa relação. Só um minutinho. Aqui é outro, separar o lixo. Deixa eu ver uma outra aqui. Insatisfação com a vida, acho que vai dar, deixa eu ver. Número do questionário, idade. Aqui. Esse aqui vai ser melhor. Tá conseguindo ver aí? Sim. Então, quando eu coloco aqui, tá vendo esse aqui, 1 e A, significa que às vezes eu posso fazer o rótulo de número ou às vezes eu posso fazer o rótulo de palavras. Tá vendo aqui? Então, nós temos aqui a variável V3, que é a idade, tá? E nós temos aqui outra variável, vamos supor, V4, formação regular em anos, V5, minha vida parece quase tudo de bom que eu desejaria que ela fosse. Como é uma variável ordinal, dá para a gente fazer uma correlação de Pearson, tá? Então, eu vou fazer entre a idade e a minha vida parece quase tudo com o que eu desejaria que ela fosse. Ou seja, ela parece ser perfeita. Perfeito? Então, vamos lá. Analisar estatísticas descritivas, tá? Não, perdão. Analisar, correlacionar, tá vendo? Bivariável. Aí eu quero fazer entre o quê? Idade, correto? Idade. E esse aqui, ó, minha vida, certo? Aqui você tem as opções de coeficiente de correlação, certo? O Kendall, o Spearman e o Pearson. Como eu sei que eu estou trabalhando com uma variável ordinal, eu já vou aqui para o Spearman, tá bom? Ele tem aqui, ó, teste de significância com duas extremidades e sinalizar correlações significantes. Por isso que eu vou depois te ensinar a baixar o SPS 22, porque ele já é em português, tá bom? Você está vendo essa... Tá vendo esse quadro aqui? Então, você tem aqui, ó, correlação de idade com idade vai ser 1, porque é ela com ela mesma. Correlação com idade e vida deu menos 0,39. Como o seu deu menos 0,396, do ponto de vista, né, da estatística, olha para você ver, 0,39. Então, é uma correlação fraca. Você viu aqui? Olha para você ver. Quando eu tenho esse P, significa nível de significância. De 0 até 0,19, bem fraca. De 0,20 a 0,39, uma correlação fraca. De 0,40 a 0,69, correlação moderada. De 0,7 até 0,89, a correlação forte. Está vendo aí? Está conseguindo ver? Sim. Beleza. Aí, eu vou fazer agora o teste com outras variáveis, a V6, V7, V8 e V9. Se alguma delas der uma correlação significativa, eu vou te ensinar, vou te mostrar aqui aonde que nós podemos ver. Ok. Olha para você ver. Ó. Tá vendo aqui? Nós estamos olhando a idade, concorda? A idade dos entrevistados. Olha que interessante. Você olha aqui na horizontal, ó, idade com idade é 1, concorda? É ela com ela mesma. Perfeito? A minha vida parece quase tudo o que eu desejaria que ela fosse. Deu uma correlação negativa, mas nem sem significância nenhuma.
Aqui deu uma correlação negativa, mas sem significância nenhuma. Estou satisfeito com a minha vida, deu uma correlação negativa, mas sem significância nenhuma. Você está percebendo aqui essa aqui, ó? Até agora tenho conseguido as coisas importantes da vida que desejaria? Menos 0,678. Tá vendo esses dois asteriscos aqui? Significa, quando dá asterisco aqui, significa que ela tem significância a 1%. Por que é negativo? Que à medida que as pessoas vão aumentando a sua idade, certo? Menos elas vão valorizar, certo? O que ela conseguiu na vida. Entendeu a lógica? Sim. Então, toda vez que aparecer essas, entre aspas, aí, vai ser Isso. uma... Correlação significa. uma correlação significativa. A gente chama de coeficiente. Vou te ensinar aqui, eu aprendi com o meu professor de Portugal. Coeficiente estimado, certo? Porque está estimado por quê? Porque foi o software que estimou, concorda? E isso é um coeficiente. Coeficiente estimado, certo? Negativo, mas significante a 1%. Entendi. Certinho? Entendi. Entendeu? O que esse coeficiente estimado negativo vai me informar? Vai informar isso aqui que eu falei para você, ó, que o coeficiente estimado avalia a intensidade da relação. Essa intensidade ela é negativa, concorda? Ou seja, a intensidade dessa relação entre a idade dos entrevistados em anos completos com conseguido as coisas importantes da vida é uma intensidade negativa. Ou seja, à medida que a idade cresce, ele valoriza menos o que ele conseguiu na vida. E à medida que a idade diminui, ele tende a valorizar mais o que ele tem conseguido na vida. Tranquilo? É a única aqui do quadro aqui que deu relação significativa, não foi? Sim. Entendeu agora por que a gente chama isso de correlação? Isso é uma medida de intensidade e essa intensidade mostra o quanto aquelas variáveis... Quais são as duas variáveis que nós analisamos? Idade e o que conquistou na vida, concorda? Sim. Então, aí podemos dizer que essas são duas variáveis. A idade do entrevistado e o que ele conquistou na vida, tá bom? Beleza? Beleza. Aí tem uma parte aqui que eu vou mostrar para vocês, já falamos um pouquinho da correlação. Então, se ela der de acima de 0,7, ela é interessante, porque ela passa de forte. Se for acima de 0,9, é muito forte. Bom, aí nós falamos o seguinte, quando nós estamos falando de mensuração de escala, nós falamos que nós temos duas técnicas de escalonamento, que tem a ver com escala, tá? As escalas comparativas e as escalas não comparativas. Isso aí é principalmente quando nós vamos elaborar um questionário, e nesse questionário nós pensamos qual escala nós vamos trabalhar, certo? Na escala comparativa, nós temos a opção comparação por pares, desculpa que a minha filha está aqui, viu? Com o meu ladinho aqui. Eu gosto do pontinho. Pontinho. O Luiz. Viu, Sabrina? Ela tá me ouvindo aqui. Tranquilo. Aí, então, dentro das técnicas de escalonamento, nós temos as escalas comparativas, que é a comparação por pares, você vai ver o exemplo, ordem de posto, soma constante, né, que sorte. Escalas não comparativas, nós temos escalas contínuas, escalas por itens. Likert, que é a mais conhecida, né? Quando falar escala Likert, sempre lembre da palavra, escala tipo Likert, porque o Likert que criou a escala. Nós usamos uma escala tipo a dele. Isso aí eu ouvi de um professor, que não sei se você conheceu, pelo menos nos livros, aí você deve ter ouvido falar, Antônio Carlos Gil, que na área de metodologia é o mais citado no Brasil.
E ele me deu aula no doutorado e dizia o seguinte: as pessoas falam escala de Likert como fossem delas. Na escala de Likert é do Likert e nós usamos a escala tipo a dele, então tipo Likert. Aí tem diferencial semântico e Steppel. E aí nós vamos ver aqui das escalas comparativas, né, comparação por pares, ordem de posto, soma constante e que sorte. Olha que interessante aqui, não sei se você percebeu aqui, ó. Preferências por marcas usando comparações pareadas. Então, nós falamos aqui das comparação por pares ou comparação pareada, tá? Pode ser o mesmo nome. Comparação, então, por pares ou pareadas. Vamos apresentar ali 6 pares de marcas de aparelho de celular. Para cada par, indique, por favor, qual das 2 marcas de aparelho celular você preferiria para seu uso. Aí está aqui, ó, Motorola e Apple, né? Asus e Apple, Samsung e Asus, Motorola e Asus, Samsung e Motorola, Apple e Samsung. O número 1, em uma determinada posição, significaria que a marca naquela coluna foi preferida em relação à marca na linha correspondente. O número de vezes que uma marca foi pretendida é o resultado da soma de cada coluna. O exemplo, eu coloquei aqui, ó. O que está pedindo na instrução? Para cada par, indique, por favor, qual das 2 marcas de aparelho celular você preferiria. Então, por exemplo, Motorola e a Apple, qual que você preferiria? Motorola. Perfeito. Asus e Apple. Asus. Samsung e Asus. Motorola e Asus. Tá vendo? Aí o que acontece? Para o Motorola você vai assinalar 1 e para o Asus vai colocar 0. Entendeu essa relação? Isso é o que nós chamamos de comparação por pares ou comparação pareada. Então você vai indicar para o seu cliente qual seria o aparelho que ele mais preferiria daqueles 2, correto? Isso é chamado de comparação por pares. Por exemplo, se amanhã você for fazer um questionário, Sabrina, por exemplo, de preferência de marca, de um sorvete, por exemplo, você pode dar 2 tipos ali e vai fazendo pares a pares e pedindo para que eles indiquem. No final, você vai somar, certo? Daquelas variáveis, ou seja, daquelas marcas, qual que foi o maior valor. Perfeito? E aí significa o quê? Que aquela marca foi a marca preferida do público que você entrevistou. Perfeito? Essa é uma forma muito interessante quando você tem 2 opções ou quando você quer medir preferência dos clientes. Tranquilo? Sim. E esse escalonamento que eu estou te falando aqui por comparações pareadas ou por pares, foi feito uma vez a história da New Cook. Não sei se você lembra, houve um refrigerante da Coca-Cola chamado New Cook, certo? Eles fizeram um teste cego de refrigerante, ou seja, as pessoas não viam o produto, certo? E esse teste cego de refrigerante, o que eles fizeram, né? Foi uma alta percepção, certo? Dos consumidores, certo? E tentaram ver qual que eles prefeririam em relação ao outro. Então, fizeram, digamos, uma degustação de 2 tipos de refrigerantes, certo? E aí, esse teste cego de refrigerante, vou ler aqui para você, em que a imagem, ou seja, a autopercepção e reputação da marca, são fatores muito influentes na decisão de compra do consumidor. Podem não ser um bom indicador de desempenho no mercado. Por que ocorreu isso? No passado, na introdução do New Cook, mostrou-se esse problema. A preferência pelo refrigerante foi muito favorecida nos testes cegos, mas sua introdução foi um fracasso. Isso, né, deveu-se ao papel desempenhado pela marca no momento da compra. O que aconteceu? Você pegava eles punham assim, marca A e marca B. Então, você fazia o teste e você dizia qual que é que você gostou mais. Aí fazia essa mesma coisa pareado. 1 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 0 e 1. E você ia fazendo isso.
Perfeito? O que aconteceu? A marca New Cook foi a marca preferida na degustação. Aí a Coca-Cola se sentiu, digamos assim, gostou do teste e foi implementar, introduzir esse produto no mercado. Só que eles perceberam o seguinte, que não é só questão do gosto ou da percepção, né, do gosto, na verdade. É que as pessoas compravam a Coca-Cola não era só pelo gosto, porque ela não tem a New Cook tinha até um gosto melhor, mas simplesmente pela identificação com o produto. Por isso que na hora deles introduzirem esse produto no mercado foi um fracasso, porque não é só questão, não é só fator, por exemplo, de gosto, é fator também de identificação com a marca, certo? Entre outros. Por isso que essa comparação pareada, em alguns momentos, ela pode ter suas limitações. Tá bom? Aqui nós temos a preferência por marca usando escalonamento por ordem de posto. Aí você vai dizer o seguinte, olha, eu tenho uma marca Sony, LG, Panasonic e Samsung. Você vai me dizer a ordem de preferência, por exemplo, de cada uma delas. Tá? Ô, Marjorie. Ô, filho, uma vez você me ajuda, mano. Tá bom. Aí aqui, ó, você tem a Sony, LG, Panasonic e Samsung. Certo? Vamos fazer um teste aqui. Se fosse dessas marcas aqui, né, por ordem de posto, qual que você colocaria em primeiro lugar? Samsung, Panasonic, LG ou Sony? Samsung. Então, um Samsung. Então, deixa eu anotar aqui. Vou bater aqui. Então, um seria Samsung, correto? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, vamos lá. Um é Samsung. Qual que seria a segunda marca para você? LG. Um Samsung. Samsung é com M, né? Samsung. 2, LG. A terceira? A Sony. E a quarta seria... sobrou a Panasonic, né? Uhum. Panasonic. Então, aqui é uma outra técnica de escalonamento que você vai dar a ordem de preferência de uma marca, certo? Então, você já fizemos comparação pareadas ou comparação por pares, e agora a ordem de preferência, que é uma outra, né? Outra técnica que nós chamamos de escalonamento por ordem de posto, certo? Agora, temos aqui um exemplo da importância de atributos para a eficácia da aprendizagem utilizando escala de soma constante. Então, nós vimos comparação por pares, agora nós vimos também por posto e agora de soma constante. Então, está aqui a instrução. No próximo quadro, encontram-se 7 atributos de um professor. Por favor, distribua 100 pontos entre os atributos, de forma que sua distribuição reflita a importância relativa que cada atributo tem para você na busca da eficácia da aprendizagem. Quanto mais pontos um atributo receber, mais importante ele é para você. Se um atributo não tem importância para você, coloque 0 ponto. Se um atributo tem o dobro de importância que um outro, deve receber o dobro de pontos desse outro atributo. Um exemplo aqui, você estava lendo o professor. A importância para a eficácia de aprendizagem. Então, tem do professor feedback dado pelos seus alunos sobre o ensino oferecido por você, relacionamento professor-diretor, práticas de atividades inovadoras de ensino, relacionamento paternal ou maternal com os alunos, participação em eventos de desenvolvimento profissional, habilidade em lidar com os alunos com necessidades especiais de aprendizagem, controle da disciplina e comportamento dos alunos,
participação em atividades extracurriculares com os alunos e habilidade para orientar os alunos sobre consultas fora do conteúdo da disciplina por você ministrar. Então, o que nós fazemos nesse caso aqui? Nesse caso, nós daremos uma nota, tá? Para cada um desses itens relacionado a um atributo, né? Ou seja, cada um deles são atributos, certo? Atributos que seriam interessantes para um professor. Então, você distribuiria entre esses atributos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atributos, você vai distribuir 100 pontos para esses novos atributos. E você vai dizer o seguinte, olha, qual que é o atributo que eu acho que tem mais valor? No mínimo, daria 10 pontos para cada um. Só que tem atributo que você pode dar 0 para o professor. Tem atributo que você pode dar 10, tem atributo que você pode dar 20, tem atributo que você pode dar 30, aquele que você considerar. E, no final, vai se somar a pontuação desse professor. Tá? E o que acontece aqui nesse caso? Você pode ter atributo 0, certo? Mas não necessariamente o professor precisa chegar até 100 pontos. Tá? Mas aqui ele está pedindo para você distribuir os 100 pontos. Logicamente, aquele atributo que vai ter maior pontuação é o atributo que você mais valorizou no professor. Tem algum deles aqui que você achar mais importante o professor ter? Se você fosse dar uma nota de 0 a 100, a seu critério, não existe um padrão de nota, tá? Tem algum aqui que você... não. Notador de novo. É que às vezes... Eu acho que seria a habilidade, né, para orientar os alunos sobre consultas fora do conteúdo da disciplina por você ministrada. Tá. Essa habilidade, você daria quanto, hein? 80? Pode, esse é o critério. 80. Tem mais algum outro aí que você daria nota? A primeira. Feedback dado pelos alunos? Quanto você daria nessa? 90. Não, você tem que subir 100 pontos no máximo. Entendeu ou não? Ah, tá. Então, você deu habilidade fora da disciplina. Ah, então útil, pode né, conteúdo, trocar? consultas fora do... Ah, então Pode. coloco 80 no feedback e 20 na habilidade. Então, 80 no feedback. Certo? Aí o restante teria 0, né? Uhum. E 20 na habilidade. É isso aí. Entendeu? Isso aí fica a seu critério e de acordo com a sua escolha, tá bom? E é isso que nós chamamos de soma constante, tá bom? O outro é a escala que sorte. O que é a escala que sorte, né? São escalas ordinais, ou seja, quando fala ordinal, a gente sempre vai lembrar de sequencial, de ordem de valor, tá? Sempre lembro isso. Nas escalas ordinais em que o entrevistado deve agrupar objetos por ordem de preferência ao longo de um número pré-fixado de grupos, que a gente chama de agrupamento. Os objetos podem ser cartões com nomes ou imagens de produtos que devem ser empilhados de cada classe na escala, conforme a avaliação do entrevistado. Depois de agrupados, pede-se ao entrevistado que ordene os cartões do grupo, ou seja, da pilha, equivalente à maior preferência. Tá vendo? Você tem um cartão chamado alta preferência, média preferência e baixa preferência. Um exemplo, eu poderia pegar por exemplo, aquelas marcas que nós vimos, né? Vamos pegar aqui, Samsung, LG, Sony e Panasonic, certo? Um exemplo disso, deixa eu tirar isso aí, né?
Eu quero que você veja, por exemplo, aonde você colocaria a Samsung nesse caso aí? Na alta. Alta preferência? Na alta preferência, perfeito. LG? Alta. Ou pode. Ah, Na tá. alta. Não, pode pôr mais de uma, assim, tranquilo. A Sony? Baixa. Baixa preferência. E a Panasonic? Baixa. Baixa também. Então, você colocou, por exemplo, na sua opinião, né, seu gosto, você colocaria um papelzinho da Samsung e da LG na alta e da Sony e Panasonic na baixa. Perfeito? Por que isso é importante? O que você acha? Por que isso é importante eu fazer esse tipo de análise? Para a empresa, por exemplo. Eu acho que até mesmo para Você a quer. gente indicar, né? Igual se pedirem uma indicação, uma opinião, Sim, também. né? Muito bem. Uhum. Por outro lado, você também, Sabrina, né, quem está realizando esse tipo de pesquisa, esse tipo de análise, vai perceber também quais são aqueles produtos que vão ter, tá na escala da alta preferência, né? E talvez você possa até depois analisar dentro daquele grupo por que esse produto, no seu caso aqui, por que a Samsung e a LG têm alta preferência? Possivelmente vão indicar alguns atributos, vão indicar variáveis ou fatores que determinaram que esses dois fossem os produtos, né, escolhidos com alta preferência, concorda? Isso para o investidor, para o empresário, é interessante saber disso, né? Dentro daquela linha de produtos que talvez ele trabalhe, o que ele queira trabalhar, ou, né, quais tem a maior preferência e qual tem baixa preferência. Tranquilo com essas escalas? Sim, Certo? fácil. É tranquilo, né? Uhum. A escala comparada por pares, certo? Que nós vimos, por posto, certinho? Só para revisar. Por preferência, desculpa, preferência não. Variadas, por ordem de posto, soma constante e a escala que sorte. Perfeito? Aí. Outra técnica, como nós estamos falando de mensuração e de escalonamento, nós temos aí o que nós chamamos também de escala não comparativas. Eu não vou comparar nenhum. Você percebeu que anteriormente a gente sempre estava comparando, certo? Por exemplo, a Samsung, LG, Sony, Panasonic. Perfeito? Podemos comparar um produto A, um produto B. Então, sempre está comparando né, um produto a outro, certo? Ou comparando uma coisa a outra, um objeto a outro. Esse tipo de escala, agora, que é o que nós chamamos de escalas não comparativas. Ou seja, eu vou avaliar aquele item. Tá? Um exemplo aqui de escalas não comparativas. As escalas contínuas, ou seja, de 1 até 100. Qual que é a característica dessa escala? Colocar uma marca em uma linha contínua quanto a algum atributo. Então, você vai dar uma nota de 1 a 100 para aquele atributo. Um exemplo aqui, ó, reação a comerciais de TV. Qual que é a vantagem dessa escala? Ela é fácil de construir, você vai dar uma nota de 1 a 100. Qual que é a desvantagem? Ela dá muito trabalho, exceto se você utilizar de computador. Tranquilo? Sim. A escala tipo Likert. Depois tem que arrumar esse quadro aqui que ele ficou... Escala tipo Likert é o que nós sempre falamos. Escala de graus de concordância, ou seja, 1 discordo totalmente, a 5 concordo totalmente. Nós vimos até um exemplo ali, né, da satisfação com a vida. Você faz uma assertiva, uma frase, e ele vai dar uma nota, né? Ele vai dar o grau de concordância de 1 a 5. Sendo 1, discordo totalmente, e 5, concordo totalmente. Exemplo aqui, né? Mensuração de atitudes, de satisfação, perfeito? De motivação. Qual que é as vantagens dessa escala, né? Ela é fácil de construir, fácil de você administrar e também de compreender.
A desvantagem é que ela demora um pouco na aplicação. Por outro lado, nós temos o que nós chamamos de diferencial semântico. O que é isso? Você vai dar uma nota para esse diferencial, se é barato ou caro, bom ou ruim, certo? E nós chamamos que é uma escala de 7 pontos com rótulos bipolares. Então, você vai de um extremo a outro. Você vai do ruim até o ótimo, você pode ir do barato até o caro, certo? Por exemplo, do triste e feliz, são semânticos, né? São palavras. E aí você está usando, pode utilizar, por exemplo, para a imagem da marca, produto, para a empresa também. A vantagem é que ela é versátil e a desvantagem é que ela é um pouco controversa sobre os dados, porque eles são intervalares, mas essa bipolaridade ela é criticada, tá? Porque você não tem um valor exato. Esse é o maior problema dessa escala. A tipo Likert, embora ela seja demorada, mas ela é de mais fácil compreensão. A escala Stapel, né? Que é uma escala bipolar com 10 pontos, ou seja, menos 5 até mais 5, sem o zero, né? Sem número neutro. Um exemplo é também mensuração de atitude, mensuração de motivação. A vantagem é que ela é versátil, porém ela fica um pouco confusa. Por isso que hoje em dia, do ponto de vista da pesquisa, a escala tipo Likert é uma das mais aplicadas. Por quê? Porque ela é mais fácil de você entender. As outras têm suas importâncias, sim, podem ser aplicadas, devem ser aplicadas, porém ela dá uma maior dificuldade, principalmente na hora de você compreender e de você analisar os dados. Tranquilo? Você viu embaixo aqui, não sei se você viu a escala gráfica, eu acho que eu tenho um modelinho mais bonitinho dela. Tá vendo essa escala gráfica? Intensidade da dor? Você vai pôr ali. Qual que é a intensidade da dor que você está sentindo? Sem dor, né? Que é sem dor é de 0 até 2, né? Vamos dizer assim, com um pouco de dor, 2 a 3, média dor, 5, certo? Média alta dor, podemos assim dizer, 7 a 8, e dor está muito pior, né? Ou alta intensidade da dor é 10. E você viu que você tem as carinhas aí, ó. Isso é muito bom, principalmente quando nós vamos utilizar isso para avaliar produto, avaliar atendimento, tá? Ao invés da pessoa colocar um valor, você põe essas carinhas aqui e ele vai indicar qual carinha que ele mais identifica, né? Pode ser, por exemplo, de 0 a 1, se o produto é ruim, né? O produto é 5, é o produto, vamos dizer, regular, né? Na questão, por exemplo, da qualidade do produto. Depois você tem uma alta qualidade, que é o 10, e você tem uma média alta qualidade, que está entre 7 e 8. Tranquilo nessa questão da escala? Sim. Essa parte ela é bem mais tranquila. E aqui tem uma outra técnica que nós usamos aqui, é para você ver. Nós falamos da escala tipo Likert, diferencial semântico e Stapel. Mas tem uma outra que é pouco usada no Brasil, né? Que é essa, que é o RATE, que é tudo em inglês, né? Rapid Analyze and Testing Environment, que é nada mais é que environment vem de ambiente. É a percepção do indivíduo, tá? Uma rápida análise, né, e teste de ambiente. Esse é um dispositivo de medição, né, que você usa um disco contendo uma escala de 100 pontos, uma direção girando para a esquerda e a direita, ou ainda de um giroscópio, tá? Conforme os entrevistados giram o instrumento, o dado é transferido para um computador que processa a cada segundo o perfil de respostas. Ao mesmo tempo, os resultados são superpostos numa tela, permitindo a visualização pelo pesquisador. Os scores das respostas podem ser decompostos por categorias tais como idade, renda, gênero, uso do produto, etc. Essa idade, gênero, renda, né,
até esse momento, são importantes porque você consegue identificar o perfil sociodemográfico daquelas pessoas que você está entrevistando. Agora, o rate ele é interessante, mas você precisa de uma estrutura, né, para você poder captar essas percepções, certo? Ele mede a reação instantânea dos seus respondentes, tá? No Brasil, a gente usa-se muito pouco. Aqui é um exemplo de uma escala tipo Likert. Por que a gente explora muito essa escala? Porque no Brasil é a escala mais utilizada quando falamos de mensuração e escalas. Um exemplo aqui é a dimensão de confiabilidade. Aí você faz sempre uma frase. Ó, a realização das despesas, deixa eu deletar aqui que tá errado aqui. A realização, peraí. Aqui, a realização das despesas é totalmente transparente aos interessados. Você está vendo a confiabilidade de uma empresa. Então, a frase ou assertiva, você escreveu, a realização das despesas é totalmente transparente aos interessados. Aí você, Sabrina, vai colocar, por exemplo, de 1 até, né? De 1 discordo totalmente, 2 discordo parcialmente, 3 nem concordo nem discordo. O 2 concordo parcialmente e o 1 concordo totalmente. Na verdade, aqui tem um erro aqui. Tem um erro de valor. Aqui seria 4. Aqui seria 5. A segunda assertiva, mecanismo de participação para todos os segmentos de colaboradores. Não ouvi falar sobre qualquer ato que desabone a gerência administrativa. Aí a soma de pontos para a dimensão no campo de variação mínimo 3, máximo 15. Por que mínimo 3 e máximo 15? Porque o mínimo é 3, por quê? 1, 2, 3. Se você colocar discordo totalmente em todos, vai ter 3. Se você concorda totalmente em todos, vai ter 15. Entendeu aí a ideia? Sim. Beleza? Você já utilizou algum momento, fez algum questionário, aplicou algum ou respondeu algum? Demais. Não é? É. E tá conseguindo perceber a importância dessas escalas? Por falar nisso, eu acho que eu não sei se o Eberton mandou para vocês os slides. Você tem aí? Ele não mandou ainda não. Faz tempo que ele mandou. Aí eu mandei, inclusive, dia 2, eu já mandei para ele mandei os slides. Mandei para ele os slides e mandei também a gravação. Então, vou ver se eu mando, então. Você tem meu WhatsApp? Depois você me pede lá, tá bom? Eu Tenho mando para sim. você. Só para fechar aqui também, ó, escala diferencial semântico para medir autoconceito, desculpa. Olha que interessante, ó, grosseiro, delicado, excitável, sereno, desconfortável, confortável, dominador, submisso, parcimonioso, indulgente, agradável, desagradável, atual, obsoleto, organizado, desorganizado, racional, emocional, jovem, maduro, formal, informal, ortodoxo, liberal, complexo, simples, sem dor, né? Sem cor, colorido, modesto e orgulhoso. Isso aqui é a famosa escala diferencial semântico, tá? Então, se algum dia você vê uma escala aqui, você sabe qual o tipo que ela é, né? Tem escala tipo Likert, diferencial semântico e o Stapel, certo? Esse aqui, por exemplo,
mostra, por exemplo, em relação à postura do principal executivo da organização, dê sua opinião sobre os seguintes atributos, certo? Inovador, certo? Aí tem inovador. O que é o diferencial dele semântico, do cara que é inovador? Qual que é o contrário de inovador? Seria o quê? Você lembra, não? Não estou lembrando. Por exemplo, você pode ter uma pessoa inovadora, podemos dizer assim, não inovador, né? Depois nós vamos buscar a palavra forte. Qual que é o contrário de? Fraco? Isso. Agradável. Qual que é o contrário? Desagradável? Isso. Diferenciado. Não diferenciado. Não, diferenciado. Perfeito. Confiável. Desconfiável? Ou não confiável também dá. É. Construtivo e Não construtivo. não construtivo. Também dá. Ou destrutivo. Empreendedor e não empreendedor. Concorda? Sim. Atual e não Atual. atual. Entendeu? Isso Sim. é para você ver o contrário. Tá vendo aqui? Em relação à marca de café X, dê sua opinião sobre os seguintes atributos. Ó. Puro, tá vendo aqui? Você dá na escala Stapel, que você vai dar o valor como sendo de -1 até -4, 1 até 4. O que isso vai significar para nós? Se o atributo é negativo, se ele é puro e você dá negativo, significa que ele é impuro, concorda? Que não tem tanta pureza. Se você colocar no forte ali negativo, significa que ele é que é mais fraco. Sabor agradável. Negativo, ele acaba sendo sabor desagradável. Sabor diferente. Se você colocar mais, significa que ele tem esse sabor diferente. Se você colocar menos, que não tem sabor diferente. Alta qualidade. Vai depender do valor. Se você colocar valor negativo, significa que ele não tem tanta alta qualidade, né? Média ou baixa qualidade. Se você colocar de 1 até 4, for colocar positivo, significa que tem alta qualidade, mas não tão em alto grau. Se você colocar todos os valores 4, significa que todos esses atributos são atributos que estão no máximo, tanto da sua pureza, né? Se é forte, se é sabor agradável, sabor diferente, alta qualidade, barato, embalagem atraente e seria atual. Tranquilo? Entendeu a Sim. ideia dessa escala? Então, Sim. se o indivíduo colocar negativo, quer dizer que é o contrário. Só que se colocar -4, significa o contrário daquilo no seu máximo. E se ele colocar, se ele assinalar positivo e até o número 4, por exemplo, significa que é o máximo daquele atributo em se tratando, no caso aqui, seja de pureza, né? Se ele é forte, se ele tem sabor agradável, diferente, alta qualidade, barato, embalagem atraente ou é atual. Tranquilo? Sim. E aqui, só mostrando para você algumas alternativas de escala, só para fechar para você não. Alternativa de escala, configurações de escala que podemos utilizar para avaliar a suavidade de um produto Y. Algumas delas são, olha para você, o produto Y é muito agressivo ou muito suave, e aí você vai colocar a letra, tá vendo embaixo aqui? Tem os números de 1 até 7, tá vendo? Isso vai te mostrar o quê? Se for no meio ali, nem agressivo nem suave, mas se for 1 é muito agressivo, 7 é muito suave. Perfeito? E aqui no 4 você tem uma outra opção também, olha as opções que você tem. Muito agressivo, agressivo, um pouco agressivo, nem agressivo nem suave, um pouco suave, suave e muito suave. Ou você pode usar a opção 5, colocar os números, de forma que você sabe que o -3 é muito agressivo, o 0 nem agressivo nem suave e o +3 muito suave. Tranquilo? Sim. Dúvidas? Tá tranquilo para você? Deixa eu ver. Tudo tranquilo. Beleza.
Então, o que você pode dizer que você aprendeu até o momento? Com relação de escalas, Isso. como que fala que a gente estava falando? As diferenças, né? Isso. Do contrário das coisas. Uhum. A primeira coisa que você falou lá, eu esqueci. Logo no início da aula? Eu esqueci. Não, tranquilo. Só revisando aqui, nós falamos hoje especificamente das técnicas de escalonamento, né? As escalas, quando são comparativas, você está vendo aí, né? Ou não? Não, né? Não. Então, só lembrando, nós falamos hoje das escalas comparativas. Eu vou mostrar aqui para você, de forma resumida, o que nós apresentamos hoje. Deu uma revisada sobre qualitativa e quantitativa, né? Isso. Porque no nosso caso, nós trabalhamos muito com, primeiro, existem dados secundários e dados primários. Nós trabalhamos com dados primários, no nosso caso, do nosso curso. Desses dados primários, né, nós temos, o que você disse, você pode ter dados qualitativos e quantitativos. No nosso caso, nós trabalhamos mais com dados quantitativos, perfeito? E é interessante que esses dados quantitativos, eles nos dão muitas possibilidades de análise também, tá? Só mostrar aqui para você. E hoje nós falamos mais especificamente também das escalas comparativas e escalas não comparativas. Das escalas comparativas, nós falamos comparação por pares, como, por exemplo, Samsung e Apple. Falamos de ordem de posto, onde você vai colocar a ordem de preferência, né, de um produto. A soma constante, que você vai somar, né? Por exemplo, pode colocar vários produtos, ele vai dar uma nota, ou pode ser dois tipos de produto, vai dar nota 0 e 1, e aquele que tiver a maior soma, né, seria o mais de maior preferência. O que sorte também, né, que nós vimos aqui, só mostrando aqui para você, né, que é essa questão de você, por exemplo, colocar 3 tipos de preferência, alta, média e baixa, e aí as pessoas indicarem qual seria, né, a preferência delas por um produto, né? Se o produto está na alta, na média ou baixa preferência. Nas escalas comparativas, não comparativas, né, que nós vimos também, nós temos escalas contínuas e as escalas por itens, tá? As escalas por itens, nós temos a opção escala tipo Likert, diferencial semântico e stepel. As escalas contínuas está aqui no quadro para mostrar para você, tá? Você dá uma nota de 1 a 100. A escala tipo Likert, que é mais usada nas pesquisas no Brasil, é aquela famosa escala de grau de concordância. Diferencial semântico são palavras, né, que você vai de um extremo a outro, por exemplo, entre barato e caro, né? Feio e bonito, certo? Ruim e ótimo, tá? Ou péssimo e ótimo. E a escala Staple, que é uma escala também que você vai dar aqueles valores, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E por fim, né, nós comentamos sobre os tipos de diferencial semântico aqui, nesse quadro aqui. Tranquilo? Podemos parar por aqui, depois nós vamos falar um pouquinho da escala gráfica nas próximas aulas, tá bom? Tá Beleza? bom. Eu vou, Beleza. depois você me encaminha por WhatsApp, pedido que aí eu mando para você os slides, mas eu mandei já para o Eberton. Na verdade, eu vou pedir para ele mandar para todo mundo de uma vez. Se você não receber, aí você me fala direitinho, tá bom? Tá bom. Obrigada. Aí eu que agradeço. São 16 horas e 6 minutos. Agradeço, né, para a gravação, agradeço pela participação, tá bom? E também a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.